a gente falar sobre... Olá, Letícia, seja bem-vinda. A intenção hoje, então, é nós falarmos sobre a apostila de vocês, sobre a apostila 3. Hoje é dia 2/6, nós começamos a semana com a apostila 3. Deixa eu abrir aqui a apostila de vocês, vamos conversar um pouquinho sobre. Para quem já pegou a apostila lá na escola, deixa eu voltar aqui. Para quem já pegou a apostila lá na escola, pode observar que a apostila está bem fácil. São poucas as atividades que você tem ali, mas são imprescindíveis para você estar estudando aí. Então, a apostila do 9º ano vai falar sobre números irracionais. Então, vamos ver aqui como que são esses números irracionais. Vamos falar também um pouco sobre os exercícios que mandei para vocês. Tá bom? Então, deixa o professor compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, só um minutinho. Compartilhar a tela inteira. Isto aqui. Ok. Seja bem-vinda, Janaína, tá? Janaína também tá aqui. O Luan tava com a bateria fraca e teve mais uns dois aqui que falou bem que tava com a bateria com pouca carga e colocar o telefone daqui a pouco entra. Então, assim que eles entrarem, a gente aceita eles aqui. Mas eu estou gravando a aula. Que bom que todos vocês estão aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos à nossa aula aqui. Então, Clodoaldo Nunes de Almeida, vamos lá, apostila 3, 9º ano. Tá, o valor é 2 pontos, o professor sempre coloca lá 20. Onde eu encontro, professor, a apostila? Você encontra diretamente aqui, ó, no seu Meet, aqui na sala. Você vem aqui em atividades. O professor está passando por aqui porque tem alguns alunos que não conseguiram ainda encontrar a atividade. Então você vem aqui, ó, em atividades. No seu celular também funciona. Acha a matéria aqui que você quer. Exemplo, eu vou em matemática. Aqui em matemática tem esses risquinhos aqui, ó. Cada risquinho desse aqui é a atividade. Atividade que você tem que responder. Tá certo? Então, para o professor de matemática, que são as atividades. Aqui está a apostila 2, certo? E aqui está a apostila 3. Então, é isso que o professor quer que você responda. O restante aqui são só resoluções e trabalhos. Eu não quero que você responda, não. Mas vamos clicar aqui na apostila 3. Na apostila 3 você vai ver aqui algumas coisas, ou seja, uma pessoa já entregou, de 22 pessoas que o professor mandou. Aqui tem a atividade e também tem 2 vídeos que o professor tinha mandado para vocês, indicando mais aproximadamente como que era essa aula, tá bom? A live não deve demorar, deve ser bem rápido. Assim que você clica aqui, ó, na atividade, ela aparece para você, ou seja, ela abre exatamente a atividade que o professor tem ali. E também os exercícios aqui, todos também os exercícios estão aqui, tá bom? Da mesma forma que o professor colocou lá, o professor coloca aqui para vocês também, tá? Com os exercícios também. Fica bem tranquilo, bem fácil para a gente completar as nossas atividades, tá? Deixa o professor voltar aqui, então. Então, vamos falar sobre números irracionais. Nós estamos na página 32 do nosso livro. E aqui nos números irracionais, eles tratam de quê, professor? Trata de algo que você já conhece, tá? Algo prático, algo que tem vírgula, a gente já falou sobre isso. Só que os racionais são exemplo, todos os números que tem vírgula, exemplo, 2,7, 2,8. Os irracionais compreendem números como dízima periódica, também números infinitos sem ser dízima periódica. Então, esse tipo de números que compreende aí nosso livro. Bom, então aqui dentro dos números irracionais você vai ter o seguinte, ó, o 0,52, 55, ó, 55, 52, 55, 52, 55, tá vendo? Olha? Ou seja, ele vai se repetindo. E que número que é esse aqui, professor? Esse aqui foi um número uma fração e você dividiu essa fração, tá? Tem possibilidade de a gente encontrar essa fração, tá bom?
Então, tem algumas representações, exemplo, um dos números. Se você tiver dúvida, pode abrir o microfone e falar, tá bom? Alguns números, exemplo. Veja a representação dos números raiz de 2 e raiz de 3. O que é o número raiz de 2? O número raiz de 2 é o número 1,41, 42, 13, 5 e infinito, ou seja, ele vai com muitas casas. Tá? Então, todo número racional é dividido, ou seja, é A sobre B. Ou seja, é um número de cima dividido pelo número de baixo. Exemplo, o número raiz de 2 pode ser colocado também como uma fração, tá bom? Ele pode aparecer também como uma fração para a gente. E aí tem outros tipos de números aqui, exemplo, outros números irracionais, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 8, raiz de 3 sobre 10, raiz cúbica de 2, raiz quinta de 9, tá bom? Então são tipos de números racionais. Aí nós temos a reta real. Na reta real, esses números eles aparecem. Professor, o que é uma reta real? Reta real tem um zero no meio e tem os extremos, né? Infinitamente positivo e infinitamente negativo. Então você pode observar que no meio de cada número desse aí tem infinitos números ali no meio, ok? Lembrando lá daquele filme, né? Estrelas, né? Como estrelas na Terra, ele diz que existem infinitos maiores do que outros infinitos, né? Ou seja, existem infinitos números entre 0 e 1. E existem infinitos números ali dentro dos infinitos números. Tá certo? Da mesma forma, vamos representar os números racionais. Então, tem aqui, exemplo. 1 dividido para 8. O que é 1 dividido para 8, professor? 1 dividido para 8 é 0,12, aproximadamente. Então ele fica aqui, ó, entre 1 dividido para 4 e 1 dividido para 2, que é meio. Então entre esse 0 e esse 1 aqui, tem infinitos números que cabem aqui. E assim também, entre 0 e menos meio, 0 e menos 1, existem infinitos números aqui no meio, tá bom? E a gente chama isso de reta real, ou seja, que contém todos os números reais. E aí nós vamos chegar às seguintes conclusões. Tem possibilidade de eu colocar os números aproximadamente no local onde ele se encontra. Então, um dos exemplos é raiz de 2. A raiz de 2 é o quê? A raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. Ela é 1,42, a gente já viu, aproximadamente. Então, ela vai estar onde, professor? Ela vai estar aqui, ó. Olha a reta aqui como ficou. Aqui está o 0, o 1 e o 2. O 0, menos 1 e menos 2. E o raiz de 2? O raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. Ok? Então, se você estiver anotando aí, já pega o seu material, anote. A raiz de 2 fica entre quais números, professor? A raiz de 2 fica entre 1,4 e 1,5. É essa a ideia que a gente acabou de encontrar aqui. E aí você pode posicionar os outros números. Exemplo, raiz de 3 é 1,81. Ah, professor, então está entre 1,8 e 1,9. Porque 1,80 e 1,90, o 81 está entre 80 e 90. Assim como 1,42, que é o raiz de 2, está entre 1,4, que é 1,40, e 1,5, que é 1,50. Tá bom? Então, algumas observações. Ó. Qualquer ponto na reta real tem um único número real correspondente, e todo número real tem um único ponto correspondente na reta. Ok? E aí nós vamos aqui utilizar uma técnica. A gente está apenas começando a ideia de geometria, tá? Vamos falar aqui sobre o triângulo retângulo. No triângulo retângulo existem duas coisas interessantes nele, tá? Que trata-se de números irracionais. Então, no triângulo retângulo nós temos o lado maior, que a gente chama de hipotenusa, certo? E dois catetos, que a gente chama, ó, cateto 1 e cateto 2, tá bom? Dois catetos, tá bom? Cateto menor, outro cateto menor aqui, ó. Dois catetos. E esse lado aqui a gente chama de hipotenusa, que é o lado maior. É um quadrado, ó. A gente como se a gente tivesse a diagonal do quadrado, tá certo? Ó. Beleza? Chama-se de triângulo. Então, todo triângulo retângulo a gente trata essa maior parte aqui de hipotenusa e essas duas partes pequenininhas de catetos. Os triângulos retângulos têm a propriedade muito especial com os quadrados construídos sobre os catetos. Então é o seguinte, ó, se você tem aqui vale 5,
aqui vale 3, e aqui vale 4. Então, o menor triângulo retângulo, ele é desse jeito, ó, ele é 3, 4, 5. Por quê, professor? Deixa o professor mostrar aqui para você. Tá? Triângulo, retângulo, Pitágoras. Interessante o que aparece aqui para gente. Quando a gente pode desenhar esses quadrados, né, em cima dele. Então, observe aqui, ó. Deixa eu abrir isso aqui. Deixa eu ver a imagem aqui. Isto. Ok. Então, ó, observe o seguinte. O que a gente tem aqui? A gente tem um quadrado maior, que é de 25, ou seja, aqui vale 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui vale 5 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa lateral aqui é 5 e essa lateral aqui é 5. Então, 5 vezes 5 dá 25. Beleza, professor, já entendi isso. Aqui, essa lateral aqui é 4, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui também é 4. 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 4 dá 16. Está aqui, 16. Aqui é 3, ó. 1, 2, 3. E para baixo também é 3. 1, 2 e tem mais outro aqui, que é 3, ó. Está indicando que é 3. E 3 vezes 3 dá 9. Quando você soma 9 mais 16, você tem exatamente 25. Ó, 9 mais 16, você tem exatamente 25. Então, essa é a prova do nosso triângulo retângulo. Tá bom? Isso aqui é Pitágoras, a gente vai aprender um pouco mais pra frente, vamos aplicar na geometria. Tá bom? Vamos voltar na nossa aula ali. Utilizando a ideia de Pitágoras, ou seja, a ideia do triângulo retângulo, nós vamos calcular alguns números, tá? Alguns números que são os números racionais e irracionais, tá bom? Então, eu vou pedir para você fazer depois, então presta atenção no que vai ser feito aqui, e você faça aí também para fazer o desenho no seu caderno aí, tá? Então, ó, pegando um quadrado, a gente corta o quadrado e corta os triângulos nele, tá? Tem na sua apostila também. E aí é possível a gente montar ele, tá vendo? Ó? Olha lá, cortamos dois quadradinhos, ó, um quadrado menor e um quadrado maior, tá? A gente tinha hipotenusa que não sabíamos quanto que era, mas a gente tinha hipotenusa aqui. Então, o que a gente fez? Colocou um em cima do outro, ó, um em cima do outro, marcamos os pontos, aí corta-se aqui, corta-se aqui. O que acontece, professor? Ó, se você pegar esses dois quadrados e montar ele, dá a hipotenusa grandona lá, ó. Opa, como assim, professor? A soma dos menores é igual ao maior, tá bom? E aí vamos um pouquinho mais adiante aqui, aí tem A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá aqui a ideia que o professor já colocou para você, tá beleza? E aí nós vamos chegar ao seguinte, ó. Se isso é verdade, a gente pode fazer então uma ideia, ou seja, melhorar essa proposição aqui, tá? Então, se isso é verdade, nós podemos melhorar essa proposição. Deixa o professor pegar aqui o material. Ok, tá aqui. Aqui, isso. A gente, ó, o professor colocou aqui na apostila para vocês, tá? Na apostila, na página 2, certo? Isso, o professor colocou a espiral aqui de Pitágoras. Ok, vamos nele lá agora. Então, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa altura aqui, ó, essa hipotenusa, e marcar aqui na frente. Se aqui na lateral tem 1 e aqui tem 1, então aqui é raiz de 2. Por quê, professor? Porque 1 mais 1, 2. E ali, ó, é A ao quadrado. Ó. A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1 é 2. Então, A ao quadrado é igual a 2. Ou seja, A é a raiz de 2. Ou seja, o que está ao quadrado aqui passa em forma de raiz do outro lado. Tá bom? Então, o que está ao quadrado aqui passa em forma de raiz do outro lado. Isso é prático no oitavo ano, a gente já aprendeu sobre isso, mas é só você lembrar. Se você tem A ao quadrado e 2 aqui, como você tira esse A ao quadrado aqui? Colocando raiz, certo? Como você tira esse A ao quadrado? Colocando raiz. Então, você tem A igual a raiz de 2. Beleza?
Então, se é raiz de 2, ou seja, se aqui é 1, o próximo vai ser raiz de 2. Ó. Raiz de 2 eu vou marcar aqui. E a gente marca exatamente no ponto da raiz de 2. Então, essa distância aqui é raiz de 2. E quanto que é raiz de 2? 1,42. Tá bom? E assim por diante. Se eu usar a lateral raiz de 2 e tiver 1 de altura, ó, raiz de 2 tiver 1 de altura, vai ter o quê? Raiz de 2 ao quadrado é 2, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 2 é 3, e y ao quadrado, professor, vai ficar raiz de 3. Então, assim sucessivamente, ó, a gente vai colocando os resultados, os próximos resultados, de acordo com o que nós temos aqui. E aí a gente consegue construir, olha aqui, ó, foi colocado aqui, ó, um do lado do outro, raiz de 2 e raiz de 3. Por que que é raiz de 2, professor? Porque aqui é 1 mais 1, raiz de 2. Como aqui é y ao quadrado, que é x ao quadrado. E essa segunda linha aqui, professor, ó, você já tinha raiz de 2, que é o comprimento, 1 a altura, raiz de 2 ao quadrado é 2, mais 1 de altura, 3, então deu raiz de 3, pontinho aqui. Tá bom? E aí, nós vamos chegando aqui nos nossos exercícios, tá bom? Deixa eu mostrar na apostila aí que o professor colocou para vocês. Isso aqui é muito legal, é muito fascinante, tá bom? O professor vai resolver os exercícios com vocês e a gente já encerra. Ó, espiral de Teodoro, ou Pitágora, ou ainda Einstein, tá bom? Beleza? Então, a espiral de Pitágoras, ou a espiral do Teodoro, diz o seguinte: se aqui você tem 1, e aqui é 1, aqui não tem valor, né? Então você tem raiz de 1. Agora, se você tem 1 aqui e 1 aqui, raiz de 2. Tem raiz de 2, ó, raiz de 2, mais 1, raiz de 3. Raiz de 3, mais 1, raiz de 4. E assim sucessivamente, tá vendo o que ele vai dando? Vai dando uma espiral aqui. Todos os números na natureza, eles aparecem dessa forma. Como assim, professor? Ó, o caracol, ele é assim. O girassol, ele é assim, tá bom? As plantas, elas crescem assim. As samambaias, elas crescem assim. São conhecimentos matemáticos do dia a dia. Tem isso no dia a dia, tá bom? Espirais, em espiral. Ok? Vamos aos nossos exercícios? Vamos? Então, exercício. Primeira coisa. Escreva o número irracional que representa a reta pela letra M. Então, já temos a letra M aqui. Aí você sabe, ó, de 0 até 1, 1. De daqui até aqui em cima, 1 também. Então, 1 e 1, M vai ser isso, vai ser raiz de 2. Lembra lá? Nós temos aqui, ó. Ó, se aqui é 1 e aqui é 1, olha lá, ó. Vou mostrar aqui, ó. Se aqui é 1 e aqui é 1, a distância total aqui vai ser quanto? Isso, vai ser raiz de 2. É isso que ele perguntou. Tá bom? É isso que ele perguntou. Raiz de 2. Próxima pergunta. Construa com auxílio de uma régua, um compasso, e você vai construir no seu caderno um cateto que tem 2 unidades e uma unidade do outro lado. Então, se você colocar 2 numa lateral, ou seja, que esse aqui é 2 e aqui é 1, vai ficar 2 ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. Então, vai ficar raiz de 5, tá? Beleza? Aí, a número 3. Considere o triângulo, número 45 aqui. Considere o triângulo retângulo abaixo, cujas medidas dos lados estão indicadas em uma mesma unidade de comprimento. Então, aqui é 4 e aqui é 1. Deixa o professor tirar um print e fazer com vocês essa daqui. Ok, ela está aqui, ó. 45. Beleza, vamos lá. Qualquer coisa você pode perguntar aí, tá bom? Considere o triângulo retângulo abaixo, cujas medidas dos lados estão indicadas em uma mesma unidade de comprimento. Então ele quer saber isso aqui. Professor, como que eu resolvo? Bem simples, ó. X ao quadrado, o professor vai desenhar o quadrado aqui em cima, x elevado a 2, né? É igual a quem, professor? É igual a esse 1 aqui, ó, elevado a 2, mais esse 4 aqui elevado a 2.
é igual a esse 1 elevado a 2 mais esse 4 elevado a 2 também. Beleza? Então, x elevado a 2 é igual a 1 elevado a 2 mais 4 elevado a 2. 1 elevado a 2 é 1, certo? Então, eu vou escrever aqui, ó. 1 elevado a 2 é igual a 1. Então, vamos lá. X ao quadrado é igual a 1, certo? X ao quadrado é igual a 1 mais 4 ao quadrado. Quanto que é 4 ao quadrado? É 16. Beleza? Então, é isso que a gente tem aqui na nossa ideia. Deixa eu ver, tem alguém aqui chamando aqui? Vamos ver se tem alguém. Ah, não tem. Beleza. Então, é essa a ideia que a gente tem aqui. Deixa eu voltar aqui. Beleza. E aí, 1 mais 16 é 17. Então, eu fiquei com x ao quadrado. Ó, eu fiquei com x ao quadrado igual. Deixa eu escrever aqui na frente. Igual. Né? Igual a quanto, professor? Igual a 17. Igual a 17. A gente não pode deixar esse x ao quadrado aqui. A gente tem que deixar só x sozinho. Então, vai ficar x é igual a raiz de 17. Então, esse 2 que está aqui em cima, ó, passa em forma de raiz. Então, por isso que a resposta aqui ficou raiz de 17. Tá bom? Então, a resposta aqui é o quê? X é igual a isto, x. Deixa o professor colocar aqui na frente. Tá? Vou colocar ali na frente, fica mais fácil. Então, x é igual a 17. Tá? Então, é esse número aqui que é o nosso valor de x final. Tá bom? Esse número é um número racional ou irracional? Ele é irracional. Por que, professor, ele é irracional? Porque não existe raiz de 17 exata. Né? Não existe raiz de 17. A gente está aprendendo sobre isso. Usando a calculadora, represente esse número na forma decimal aproximada com duas casas decimais. Então, você pode pegar a sua calculadora e colocar. Né? Vamos pegar a calculadora nossa aqui. Aqui a calculadora. Vamos ver se ela abre aqui. Isso, abriu aqui. Né? Vamos colocar aqui, ó, raiz quadrada do número 17, né? Vamos colocar 17 e apertar a raiz quadrada. Olha lá, apareceu, ó. É todo esse número aqui. Só que a gente vai usar só duas casas decimais, ou seja, na casa do centésimo aqui. Então, décimo, centésimo, certo? Então, fica 4,12. Ao invés de 4,1231 e tal, a gente vai usar só 4,12. Beleza? Então, esse é o valor da raiz aproximada número 45. Vamos ainda aqui falar sobre nosso próximo exercício. Vamos lá. Então, nós falamos sobre o exercício 45. Vamos falar sobre o exercício 46. O exercício 46 diz o seguinte, ó. Na figura abaixo foi representado um número, raiz de 10. Vou aumentar um pouquinho para quem está no celular. Explique por que essa construção está correta. Então, por que aqui é raiz de 10? Ó? Por que é raiz de 10? Porque 3 ao quadrado é, isto é 9. 3 ao quadrado é 9. 1 ao quadrado é 1. Então, 9 mais 1, 10. A distância aqui é exatamente raiz de 10. Tá? E a prova é essa que a gente acabou de fazer aqui. Ó. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 1, 17, porque 1 ao quadrado é 1. Raiz de 17. Então, a raiz de 17 daria aqui no ladinho do 4. Aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Raiz de 10 é aqui, ó. Exatamente nesse ponto. Tá bom? O exercício 47, ele pede para a gente resolver ele aqui. Tá bom? Qual é o número irracional que representa o comprimento desse escorregador? Então, 3 ao quadrado. Vou levar o exercício 47 também para a gente fazer ele bem bonitinho. Deixa eu colocar o exercício 47 aqui. E o 48 depois eu mostro para você a resolução como que fica.
Olha como vai ficar bonito esse 47 aqui. Ó, eu tenho 3 e eu tenho 2, tá? Então, o professor vai pegar ele aqui e vou colocar do ladinho aqui, ó. Só peguei ele lá e trouxe aqui pro ladinho. Não modifiquei ele. Então, a gente aprendeu como que faz. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, vamos escrever aqui. X, tá? Elevado a 2 é igual a 3 elevado a 2 mais 2 elevado a 2. Ok? Então, nós temos exatamente isso aqui. Então, resolvendo isso aqui, nós temos, então, x elevado ao quadrado. X ao quadrado é igual a... Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Mais... Quanto que é 2 ao quadrado? É 4. Mais 4. 9 mais 4. Certo? 9 mais 4, 9. 10, 11, 12, 13. 13. Então, eu fiquei com x ao quadrado é igual a 13. Certo? A 13. E como que eu faço isso aqui, professor? É só você tirar a raiz aqui, ó. Então, o resultado final vai ser o quê? X é igual a raiz de 13. Certo? Então, o resultado vai ser isso aqui, ó. X é igual a raiz de 13. Certo? Raiz do número 13. Fechou. Bem tranquilo essa 47. Tá? Então, essa aqui é a conta já desenvolvida, tá bom? Então, observe o passo a passo como que você faz. Todas as outras você vai fazer da mesma forma. Qual o comprimento aproximado, então, desse escorregador em centímetros? Né? Aproximadamente. Quanto que é isso? Se aqui está em metros, ó, observe que ele colocou metros aqui, ó, raiz de 2 e 3, ó, 2 e 3 está em metros. Então vamos na calculadora, vamos ver mais ou menos quanto que é isso. Vamos apagar o que nós já fizemos aqui, né? Vamos apagar e ver quanto que é raiz de 13. Raiz de 13, ó, é 3,60, 50, tal. Lembrando que, então vai dar 3,60 metros, certo? 3,6 metros. Mas ele não quer esse 3,6, ele quer em centímetros, né? E aí, lembrando aí, 1 metro tem quantos centímetros? Isto, 1 metro tem 100 centímetros, tá? Se 1 metro tem 100 centímetros, então você tem 3,6 metros, 3,60 metros, vezes 100 centímetros, certo? Você vai ter 360 centímetros, ok? Bem tranquilo, tá? Então, a resposta de raiz de 13 é 3,6 metros, tá? Vezes 100. Por que vezes 100, professor? Para transformar em centímetros, tá? Para transformar em centímetros. Bom, fica assim quanto, professor? Vai ficar 360 centímetros. Beleza? Bem tranquilo, tá? Essa 47. Falar para vocês sobre... Vou mostrar a resolução da 48 e a gente encerra. 48 diz assim, ó, com a régua, um compasso, traça o segmento raiz de U, outro segmento raiz de U, raiz de 27U, sendo U igual a 2 centímetros. Construa o retângulo. Então tá aqui, tá? O traço está exatamente aqui como que é para a gente fazer, ó. Para a gente construir esse retângulo e triângulo, a gente vai fazer da seguinte forma, ó. Primeiro, um traço de U aqui, raiz de 20, certo? E depois ele pediu para a gente fazer o quê? Construa um retângulo obtendo as medidas 2 raiz de 5U, 3 raiz de 3U, por sobreposição, compare as áreas dos triângulos. Então, a gente vai fazer isso aqui separadinho. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, ó, raiz, ó, 1 e 1. Então, esse próximo vai ser o quê? Raiz de 2, né? Então, esse aqui vai ser a nossa raiz de 2. E o próximo? Raiz de 3. Ó, vai ser a nossa raiz de 3. Tá bom?
Então é para você construir dessa forma aqui, beleza? E o professor tira as outras dúvidas de vocês na próxima aula. Deixa eu voltar aqui e ver se tem mais alguma pergunta em relação à nossa aula. Mas a construção aqui do nosso exercício 48 é exatamente essa construção aqui, ó. Tá? Então você tem 1 e 1, beleza? Essa distância aqui é a raiz de 2u, e na raiz de 2u você vai fazer uma raiz de 3u. Tá? Como assim, professor? Esse u? Não, esse u é como se fosse uma letra qualquer. Aqui nós podemos usar 1 e 1, tá bom? Beleza? Deixa eu voltar aqui. Meninas, alguma dúvida? O professor pode tirar ainda para vocês. Nossa aula